Olá pessoal, e vamos nos atualizar sobre as últimas novidades do mundo BTS ARMY. Começando com Yoongi durante sua Ishtar, ele disse: "Acho que a arte e o esporte estão inevitavelmente na mesma categoria. Por isso sinto que vivemos vidas semelhantes. Há momentos em que somos julgados pelo público e há momentos em que recebemos críticas indesejadas. Mas, mesmo assim, é um time contra o outro. Você vive uma vida onde você tem que ganhar o jogo, não é?" Ele disse isso porque o convidado dele é literalmente um jogador de futebol. Em outro trecho, ele falou sobre o AMA de 2017. Ele disse: "Então, depois disso, eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que era apenas o começo. A pressão do que precisamos fazer para criar o resultado tomou conta de mim de forma silenciosa. Então, depois disso, eu realmente chorei muito, porque ninguém poderia nos dizer o que iríamos fazer a partir dali. Por exemplo, existem diretrizes para um cantor, então temos que fazer isso e aquilo para conseguir. Mas no final não há nada disso ali e acabamos pensando, o que nós faremos? E nós trabalhamos como loucos. Até as pessoas ao nosso redor temiam que isso pudesse acontecer, enfim, ou que fosse apenas uma coisa de momento. E foi dito que não haveria nada depois. Mas como é algo que precisamos para provar e superar, isso era algo que eu precisava provar, ou então a culpa seria minha responsabilidade. E quanto mais avançamos, mais eu sabia que seria muito mais fácil para os artistas que vieram depois de nós." O Yoongi literalmente dizendo que o BTS pavimentou para os outros grupos. Em outra parte, ele disse: "Comecei a fazer música desde os 13 anos, comecei muito jovem, então não me lembro de ter aprendido nada além de música. Eu nem estudei tanto assim. Eu fiz música durante toda a minha vida e de alguma forma consegui debutar e cheguei onde estou agora. Mas à medida que fui ficando mais velho, pensei que embora eu queira viver toda a minha vida como um músico que faz música, talvez não consiga fazer isso, então o que eu faria? Eu pensei muito sobre isso, claro, a vida que vivemos como músico ou cantor é importante e pode ser o nosso momento mais especial, mas acho que também precisamos pensar na nossa vida depois disso, é por isso que perguntei sobre seu hobby." Finalizou Yoongi. Yoongi sempre fala coisas bastante legais lá no seu Suishita. E Seven do Jungkook passou 6 semanas e se torna a música por um solista de K-pop com mais semanas no top 10, atualmente em 1 no Spotify Global semanal. E Like Crazy do Jimin estende seu recorde como a música por um solista de K-pop com mais semanas dentro do top 50 do Spotify Global semanal. E Jack in the Box do J-Hope agora se junta a D-Day do August D como o álbum de maior sucesso de um solista coreano K-pop no Spotify Global Album Weekly Chart com 8 semanas cada. E o Melon entregará a placa Million Plaque álbum do seu Hall da Fama para o Taeyeon, pois o seu primeiro álbum solo, que com apenas 2 músicas lançadas atingiu mais de 1,3 milhão de streams nas plataformas nas primeiras 24 horas. Lembrando que apenas 11 solistas já receberam essa placa de álbum milionário do Melon em 2023. No entanto, 4 deles foram concedidos aos membros do BTS: Face do Jimin, D-Day do August D, Seven Lato do Jungkook e agora o V. Essa placa é entregue por ultrapassar 1 milhão de streams nas primeiras 24 horas desde o seu lançamento. Seguindo falando de placas, o Taeyeon receberá uma placa por ganhar o Melon Weekly Popularidade na 3ª semana de agosto com Love Me Again. O troféu será entregue diretamente ao Taeyeon. E seguindo falando dele, o mesmo irá participar do programa Pixid. De acordo com o post, aparentemente Taeyeon, que é dono de um cachorro, terá que fingir ser dono de um gato sem ser descoberto. O programa vai ao ar dia 2/9 às 6 da manhã, horário de Brasília. Lembrando que quando o Jimin foi promover seu álbum Face, ele foi ao Pixid e realmente foi um dos programas que eu mais gostei, foi muito divertido. Na ocasião, o Jimin tinha que fingir que era um fã de idol e que morava lá no interior da Coreia, então por isso ele tinha que demonstrar as dificuldades que ele passava para acompanhar os seus ídolos. Infelizmente, o Jimin foi descoberto logo de início. Vamos ver se o Taeyeon vai conseguir se sair melhor que o Jimin se saiu. E Seven do Jungkook se junta a Celebrate da IU e N Song do Zico como as únicas músicas de um solista nesta década a ganhar pelo menos 10 wins em music shows. Seven segue fazendo sucesso e segue em IU lá no Spotify Global. E por último, recentemente, o CEO da HYBE falou a respeito de uma turnê do BTS. Ele disse: "Enquanto isso, a discussão sobre uma grande turnê de reunião do BTS está criando expectativas altíssimas, especialmente após o gigantesco lançamento solo de Jungkook." O superchefe da HYBE, Bang Seok, disse às pessoas que está 100% atrás de seus planos futuros.
Alguns ARMYs ficaram tão animados com a notícia que não conseguiram nem interpretar direito o que foi dito. Alguns ARMYs acabaram interpretando que seria uma turnê solo do Jungkook ainda esse ano. Outros ARMYs acharam que seria, na verdade, uma turnê do BTS por agora ou então no próximo ano. Sendo que, na verdade, não é bem assim. Ele falou sobre a turnê, mas com certeza a mesma só vai acontecer quando todos voltarem do exército. Até porque até então só 2 membros foram, o Yeongin está em processo de ir e ainda tem os outros meninos. E o Namjoon disse recentemente que não vai servir tão cedo, né? Então ainda tem o Jungkook, o Jimin, o Taeyeon e assim por diante. Mas é isso, com certeza quando todos já tiverem servido e voltarem, com certeza o BTS vai fazer uma grande turnê, então guardem dinheiro. E foram essas as últimas notícias, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye bye!